Bom dia, mais uma semana de Roda de Gente Miúda. Eu sou a Natasha, sou administradora e gestora da Gente Miúda, mãe e técnica de enfermagem. Bom dia, eu sou a Elisa, eu trabalho no e-commerce aqui da loja, já trabalho nesse meio infantil há mais de 3 anos. E hoje a gente vai falar sobre o assunto que eu adoro falar, que é a introdução alimentar. Para quem não sabe, a introdução alimentar tem 3 principais métodos: o BLW, que é bem conhecido atualmente, né? O participativo e o tradicional. O BLW seria ali a criança manusear, né? A própria criança comer ali o alimento, dar os pedacinhos. É que dá aquelas coisas inteiras para a criança. Faz aquela bagunça toda, exige um pouco mais de paciência. O tradicional é a papinha, né, que daí é que nem antigamente, a massa, a papinha da papinha, e o participativo seria a mistura dos dois, que também é muito recomendado. Para as mamães, né, que às vezes tá na correria, querendo ou não, o tradicional de amassar ali a papinha acaba que se torna mais prático, né? Mas o legal é fazer a mistura dos dois mesmo. O facilitador, né? Não faz sujeira, não faz bagunça. O BLW é muito bom porque ajuda a desenvolver, né? Na fala e tudo, porque aí a criança consegue movimentar mais a boca ao mastigar o alimento. E aí ela faz a questão do tato, né? A criança segura, então ela treina treina trazer o movimento até a boca. Então, isso é muito importante, né, para o desenvolvimento da criança. Eu sempre falo, dos 6 meses até os 5 anos, coordenação motora fina e grossa treinada aqui, ó, em todos os movimentos, em todos os estímulos que a gente pode dar. E esse é um dos estímulos, né, de pegar e levar até a boca. Sim. E aí, às vezes, vocês vão ver que no início a criança erra, né? E tem a questão das texturas também, como os alimentos têm diferentes texturas, vai ajudar também nisso. E uma coisa que também é uma das mais importantes é a criança ter uma alimentação mais natural ao longo do tempo, porque aí ela vai se adaptar melhor com o alimento em si. E inclusive quando tu amamenta, o que tu tá amamentando tá indo pro leite, então, né, no peito. Então, o gosto da comida é mais familiar. Ele existe traços no leite, ainda que menos, que não seja assim, o meu leite vai ter gosto de brócolis. Não é isso. Mas ele tem um sabor familiar, vamos dizer assim. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, ela não sabia até os 5 meses. E aí, quando ela saiu aqui de Florianópolis, ela foi morar em Videira. Meu pai é locutor de rádio e recebeu uma boa proposta e a gente foi morar lá. E chegou de lá, o médico perguntou se ela tava passando fome. Porque ela era muito magrinha. E aí o médico disse, você vai ter que comer, se eu não me engano, 20 ovos por dia. Tipo, hoje em dia a gente tem vários benefícios e acredita até que comer bastante ovos, ok. Mas naquela época não era comum. Aí a minha mãe olhou pra ele e disse, eu não sei como é que eu vou comer 20 ovos por dia. Aí ele falou, faça um bolo, coloque ovos, faça uma gemada. E foi dando ideias pra ela. Então, um omelete, que daí vai mais ovos. Então, deu várias ideias pra suplementar. E querendo ou não, eu não sei se foi ou não, mas eu amo ovo de paixão até hoje. Desde criança até hoje, eu comi muitos ovos. Eu faço uma grande gestão de ovos. Então, dá pra conciliar foi influenciada. essa teoria aí. Mas a gente vê que, às vezes, até a aceitação da criança numa alimentação específica. Poxa, na gravidez dele eu comia muita maçã. A criança às vezes gosta muito da maçã. Então eu acredito que faça para alguns alimentos. Não são todos, eu adoro isso e a criança não come. Sim. E também assim, né? Vamos falar de uma coisa bem importante. O leite, ele é levemente adocicado, o leite materno. E uma textura leve, né? Que é um líquido. Um líquido fino ali, depois ele fica um líquido que não é um líquido espesso, como os primeiros dias. E aí, de repente, ele vai começar a se alimentar de coisas que tem uma textura, somente se fizer a alimentação dessa que a criança come. Eu sempre troco o nome, gente, por isso que eu não falei. BLW. Eu sempre falo BWL.
a criança vai começar ali a comer. Então, assim, é uma textura nova. Então, é um processo longo até a criança se adaptar realmente e gostar. E tem aquela coisa de tu dar pra criança provar várias vezes até Também. ela se acostumar. Por quê? Porque às vezes ela realmente prova de primeira vez, não gosta, e depois prova uma segunda, até 9 vezes, e às vezes feita de maneira diferente, né? Também. E a introdução alimentar, ela é feita com alimentos sem tempero. Então, geralmente, a maioria das crianças gosta muito das frutas e o salgado demora mais. Sim. O alimento que é salgado, né? O alimento que a gente come, que é um legume, alguma coisa assim, não é aquele primeiro amor, geralmente. Eu me lembro do Arthur com a beterraba. Arthur botava na boca, assim, ele jogava tudo fora. E aí o meu pai que fez a introdução alimentar, eu trabalhava já. Então eu amamentava, saía para trabalhar, meu pai fazia a hora do almoço. Aí depois do almoço, se ele não comia, eu amamentava. No início foi assim. E aí ele dizia assim, meu Deus, ele não comeu nada. Botava tudo pra fora. Tudo. Sim. Então foi um processo, e até hoje ele nem é muito fã. Os legumes, na verdade, o meu filho não é muito fã. Ele gosta bastante de frutas, mas passou pra legumes. Não. Eu acho muito legal o método BLW, justamente por conta dos benefícios. Os benefícios são maiores, né, do que o método tradicional. Mas como eu falei ali no início, exige muita paciência, porque faz bagunça, suja a mesa inteira, derruba comida, porque daí é a criança que tá manuseando, né? Eu brinco, moro em casa e a mãe diz, moro, eu digo, põe o cadeirão lá na rua. Lá fora. E deixa a criança se divertir. É porque assim, ó, os pediatras recomendam que você faça a refeição da criança junto à mesa. Por quê? Porque junto à mesa você consegue mostrar para a criança que existe aquela rotina de sentar à mesa e comer. Então a criança ela aprende por repetição. Então ela vai aprender ali, por isso que a criança tem a paciência para ver um filme 30 vezes, porque ela aprende pela repetição. Então a criança vai sentar à mesa e vai ver os adultos comendo. Só que isso não quer dizer que não vai ter sujeira, não vai ter bagunça, além da coordenação ser ruim. Às vezes, geralmente nessa fase, ele antecede o sono, por isso que a gente tem tantos vídeos engraçados das crianças dormindo na mesa. A alimentação vem antes de uma sonequinha, por causa da digestão, que daí dá aquela preguicinha. Então, tudo isso às vezes a criança dela vai ficando irritada porque ela tá com sono. Então tudo isso é um processo que é complicado. Né? E é complexo mesmo. Realmente, faz a bagunça, aí lava tudo, aí limpa, aí às vezes a criança comeu pouco, aí tu queres amamentar, aí tem aquela criança que tá mais enjoadinha, ela acaba não querendo a comida, só o peito da mãe. Às vezes fica só brincando com a comida, porque é algo diferente pra eles, né? E é assim. Mas é um processo legal, é interessante porque assim, é muito bacana a gente ver o nosso filho aprender e começar a comer, né? É muito bacana, isso é maravilhoso. Sim. É gratificante, tudo que o nosso filho aprende, a gente fica... Então é bacana, assim. Aí a gente separou aqui também alimentos que não devem ser oferecidos de jeito nenhum na introdução alimentar, começando pelo açúcar, né? O açúcar, se para nós adultos já faz mal, imagina para criança que tá ali com tudo sendo processado, né? Ele pode causar maior risco de obesidade, né, infantil, por ter uma porcentagem muito alta de açúcar, né? E o açúcar não é só o açúcar adoçar alguma coisa, é tipo bolacha, aquele suquinho de caixinha, Danone também, né? Todos esses alimentos que contêm açúcar. E também aumenta o risco de... deixa eu achar aqui que eu esqueci esse. É de diabetes. Ele nem tá anotado, por isso que eu esqueci. Mas é diabetes. E outra coisa, né? Na minha casa não tem açúcar, gente. Volta e meia, claro, eu abro exceção. Eu tenho um adolescente em casa, mas eu não compro o açúcar. Meu café é amargo. Coloquei Lisandra no vício, porque ela toma café doce. Sim. É mais saudável. A gente sabe hoje que as doenças aí que a gente tem hoje
que são mais estudadas, que nem a demência, o câncer, tudo fala muito relacionado ao açúcar. Somos uma geração que viemos com o consumo de açúcar e tudo que tem açúcar é mais gostoso, vamos combinar. Um docinho, um brigadeiro, um pão, tudo é muito maravilhoso, né? O açúcar em si, pra mim, dá muito sabor na comida, na minha opinião. Porém, eu tenho uma dificuldade bem grande de ter a coisa em casa e não usar. Então, como eu comecei a contar, às vezes eu compro um açúcar e faço um bolo, faço de vez em quando uma nega maluca, mas eu procuro não comprar açúcar para não ter dentro de casa e não inventar essas comidinhas gostosas. Esse dia eu tava com tanta vontade de comer açúcar, fiz pipoca doce. Aí eu tinha lá, aí às vezes é assim, eu combino até com o Arthur, 1 quilo de trigo e 1 quilo de açúcar, aí a gente inventa alguma coisa. Aí ele gosta muito de empadão, aí também faço, mas também não consumo. Então são coisas que são mais naturais, mas é muito mais fácil a gente sair com um biscoitinho, principalmente quando a criança está naquela fase que vai passar a tarde toda fora, do que preparar uma frutinha, colocar num pote. Então exige muita disciplina dos pais também essa parte, né? Sim. Então o açúcar é muito nocivo e a flora intestinal da criança é até os 3 anos para formar. Então é importante que não entre ali nesse período os alimentos que são nocivos para a saúde, não que depois eu vou dar o quanto quiser, mas assim, preservar nesse primeiro momento para a flora desenvolver com mais qualidade, mais fortalecida. Aí depois cada um segue, porque não adianta a gente falar que não é ideal dar e a nossa vida é viver de fast food e não tem o que fazer. A criança vai aprender a comer aquilo ali. Vai seguir o exemplo. E não adianta a gente também querer sentar à mesa, dar legumes para a criança e comer uma comer uma pizza, uma massa. A gente tem que ser coerente também, né? Então eu não vou dar, não, mas o exemplo começa sempre da família, né? Então sentar à mesa, fazer aquela rotina, a criança vê que vocês pegam o talher, por isso que a criança ainda pega o talher, ela não faz o movimento realmente, por isso que as colheres são tortinhas, ela não faz aquele movimento assim, então a colher ou ela é retinha, ou ela é maiorzinha e ela é tortinha. Faz esse movimento porque ela tá copiando o que o adulto tá fazendo. E o adulto pega o garfo, né? Sim. O outra criança maior. Por isso que criança, geralmente criança, irmão menor, ele desenvolve muito mais rápido, porque ele tem um professor, né? Aí a criança, ela imita a gente, ela nos copia, porém ela tem uma facilidade maior de copiar a faixa etária dela. Não, a faixa etária, da altura e tudo. Por isso que eles falam, vou conversar com uma criança, se abaixe, para a criança ver que você é do mesmo tamanho. Então, é por isso. Porque senão a gente imagina, a criança pequenininha, né, e a gente daquele tamanho, então ela copia melhor, né? Tanto que os médicos falaram que o que as crianças mais perderam na pandemia foi a questão escolar de não poder copiar as outras crianças. Então elas atrasaram muito no desenvolvimento. Por isso que tem ainda também relatos que a gente fala assim, né? O meu filho em casa não come cenoura e chega na escola ama cenoura. Por quê? Porque ele vê os amiguinhos comendo cenoura e ele quer estar incluso no grupo e se inclui e copia. E é muito desafiador essa questão de uma alimentação saudável justamente por isso. Às vezes, em outros ambientes vai ter aquela apresentação, né? Eu fico impressionado os pais que conseguem ir numa festinha e a criança não gostar, mas é justamente por isso, desde o início ali, criar uma norma, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que deve ser bem difícil. Mas um doce é muito bom, gente. Não, eu já vi casos de criança que nem chegam perto da mesa de doces, assim, de aniversários tradicionais. Hoje em dia eu tenho ido em aniversário, tem uns que tem comida mesmo, outros são mais naturais e daí só tem coisa que criança pode comer, só fruta e tal, mas aquela coisa do salgadinho, docinho, que é da minha época. Sim. Que comia, saiu do aniversário assim, se sentindo mal. Aniversário dos primos, dizia assim, mãe, não vou conseguir andar, porque eu comi muito. Era mais ou menos assim. E hoje a gente sabe, né? Hoje a gente tem o conhecimento. Antigamente não se tinha tanto conhecimento sobre alimentação. Então é complicado mesmo. E assim, às vezes ontem eu tava sentada aqui à frente à loja e daí tinha uma criança maior e uma criança menor. E a criança maior queria dar uma balinha, né? Aqui no shopping tem aquele saquinho tem aquele quiosque ali que vende feeling.
E aí a criança maior estava comendo fininho. E tinha um sapo desse tamanho que era uma fine. Eu achei muito legal, nunca tinha visto. E aí a criança maior queria dar pra criança menor. E a mãe, a gente não sabia, né? Porque o menino ainda tinha 2 anos, o outro já tinha 3 e pouquinho, mas também da cultura da família, comer e tal. Então a gente vê esses conflitos. Não sei se a mãe queria dar ou não, ou se não tinha dado doce. Ah, pode dar uma bala, mas depois que comer e tal. Sim. Então, tudo isso é muito cultural e é do jeito que tu é criado e a maneira que tu encara a vida. Então são N fatores que hoje em dia é difícil. E às vezes tu faz toda uma alimentação mais saudável na tua casa, mas aí vai para uma creche, aí lá ele aprende a comer açúcar, por mais que as creches hoje... Não pode também, a escola tem uma alimentação natural. E até maiores, sabia? Ali no colégio que minha irmã estudou não podia refri nada. Eles têm uma lei, eu acho que de uns 3, 4 anos, talvez pra cá, que não pode vender nada frito nas escolas. E refrigerante. Nem com açúcar, né? Mas aí tem o suco, né? Tinha o suco enlatado vai açúcar. Então, para quem não sabe, o produto, nos ingredientes dos produtos, ele vem por ordem de quantidade. Então, geralmente o suco em lata é alguma coisa e depois é o açúcar, a segunda coisa sempre. Então, quer dizer que tem uma grande quantidade de açúcar. Então, o produto, ele vem em ordem decrescente. Então, o que tem mais quantidade é o primeiro. Eu já vi sucos que tinha mais açúcar do que refri. Também. Né? Então, é mais ou menos isso, assim. Então, vamos lá, boa sorte. Aí o Arthur não come em casa e come na rua também. Tem então essa eu faço todo o meu papel dentro de casa, mas na rua ele é meio rebelde. Conforme a criança vai ficando maior, tem um risco maior mesmo. Justamente a casa do amiguinho, passeio, né? Escola e tudo mais. Vamos combinar que um lanchinho é muito bom, o McDonald's é muito gostoso. Mas eu admiro muito os pais que conseguem. Esses dias eu vi um vídeo de uma menininha que a mãe dela é influencer. E aí a mãe dela ensinou ela que refri não é pra idade dela. A mãe dela toma, é pra adulto refri. Só que ela não pode porque ela é criança, ela é pequena. E aí a mãe dela um dia ofereceu pra ela, brincando assim, esse aqui é pra você. Ela não aceitou de jeito nenhum. Ela falou, não mãe, eu sou pequenininha ainda. Tipo, eu achei muito legal, sabe? O Arthur não toma refrigerantes. Não toma, não gosta e não toma, nunca tomou. Já provou assim, mas não gostei e tal. Mas também na minha casa não tem a cultura. Eu nunca comprei uma lata de refrigerante para dentro de casa, uma garrafa de refrigerante. Não tem, na casa dos meus pais também não tínhamos o hábito. Porém, quando eu como um lanche, eu gosto de tomar com refrigerante. Mas aí, como ele não consome, porque uma lata de 350 ml é muito pra mim. Então, se tiver, às vezes, aquela bem pequenininha, eu consumo. Mas se não, não. Por causa disso. E então é muito legal essa parte que o Arthur... Então às vezes agora açúcar ele adora e também não é saudável, né? A carga de açúcar do suco é muito grande. Mas se a gente vai em algum lugar ou ele come tipo um lanche, ele come puro, quer tomar com suco. Então é alguma coisa diferente assim, né? Mas não é comum. Hoje em dia as pessoas gostam bastante de refri. Lá em casa é bem difícil, porque eu, na cultura da minha família, refri era só final de semana ou em alguma data especial, né? E no Eduardo não, sempre tinha na avó dele. Então, meu Deus, é uma guerra, né? Porque o Eduardo não fica sem. O segundo é o mel, gente. O mel, ele tem uma substância que pode causar uma doença bem grave e prejudica o sistema nervoso. Por isso que o pessoal sempre fala, não pode mel até 2 anos. Depois de 2 anos, até pode, né? Mas também é meio que semelhante ao açúcar. Depois tem o sal também, que entra nessa mesma linha do açúcar, né? Eles recomendam não usar sal no início, ali na introdução alimentar, porque afeta o rim, né? O rim ainda tá em formação, então pode afetar o rim. Aí tem outros aqui que a gente listou também, mas a maioria entra nesse ou açúcar ou sal, que aí tipo, frituras de fast food, o leite de vaca, né? O leite de vaca, eu acho que hoje em dia ainda tem, eu vi alguém falando essa semana relacionado à nutrição, né? Tá numa caixa e dura mais que 6 meses, nunca é leite, né? Tem validade de até 6 meses. Porque realmente o leite que a gente consome hoje é muito nocivo, né? Não é mais o leite, diz que o leite mais saudável é aquele de saquinho, né? Da minha época que a gente ia no mercado comprar.
Ah, eu vi esses dias E alguém falando que não é indicado também pipoca para criança com menor de 3 anos, com risco de engasgo, né? E eu achava tão legal, eu dei Sim. muita pipoca pro Arthur, porque lá em casa a gente é bem pipoqueiro. Esses alimentos assim, castanha, amendoim, cenoura em rodela, por exemplo, porque o formato, uva, o formato ali é pequeno e arredondado, aí corre o risco de engasgo, então é legal evitar também. Oferecer cortes diferentes, a cenoura eles falam pra cortar de cima, sabe? Que fica tipo um palitinho pra criança segurar. E é super gostoso. O Arthur não era fã de legumes, mas se cortava a cenoura assim. Pra mim, a cenoura ela tem outro gosto quando ela é cortada assim. Eu acho que fica muito mais gostosa. Eu acho que fica nessa coisa de ficar um palitinho e daí tu coloca assim. Uma coisa que a minha mãe fazia muito, porque assim, eu sempre trabalhei, desde o Arthur pequenininho. Desde que ele fez 6 meses eu trabalhei sempre. Então, a minha mãe pôde ficar bastante tempo com ele. Ele foi pra escola, mas no outro período eu ficava com ele e ficava com meus pais. Eu morei com meus pais até 30 e poucos anos. Então, o Arthur cresceu com eles. A minha mãe fazia uma coisa que era muito legal. Se você tá com dificuldade em, na alimentação, quando tu falou das cenourinhas, ela cortava as cenourinhas ao comprido, assim como tu falou, como se fossem palitinhas bem fininhas mesmo, igual a gente come no yakisoba. E colocava assim do ladinho do Arthur numa vasilhinha bonitinha. Sim. E aí colocava e dizia pra ele brincando de carrinho ou alguma outra coisa, quando ele era bem pequenininho mesmo, até uns 5, 6 anos. E colocava do lado dele, e aí pra ele ir comendo. Então o que que ele fazia? Ele queria beliscar e ficava comendo. Obviamente que a gente sabe que a alimentação ela tem que ser dada na hora da refeição. Porém, na hora da refeição, ele tinha uma dificuldade. Eu fiz vários projetos com ele. Ah, tu tem que comer 3 legumes pra gente fazer tal coisa, né? Errado, mas a gente tentava que ele fosse comendo. Então, assim, ele dá ficava ali brincando, dá uma mordidinha, e então isso faz com que ele comia os legumes. Então, era uma maneira que a gente tinha de comer. O Arthur também gostava muito de. Agora, dando ideias pra vocês, mães, né? Uma sopa bem. A minha mãe faz sopa que eu digo que não é sopa, né? Eu gosto de sopa. Bem Canja. líquida. Não, eu gosto de canja. Arroz, batata, frango e acabou. Mais nada. E eu não gosto de mais nada na sopa. Sopa pra mim é isso. Um caldinho, mas a minha mãe não. Minha mãe faz aquelas sopas de gente do interior, coloca abóbora, coloca chuchu. A e minha não irmã sei o quê. também faz, a Raquel. E eu não gosto. Então, assim, a mãe fazia essa sopa e batia tudo no liquidificador. E aí a cenoura, ela adocica bem, né? Então ela colocava, o Arthur adorava o creminho. A gente dizia que era o creminho, vamos comer o creminho? Aí ele comia o creminho muito bem. E aí quando tu coloca um pedaço de carne ou frango no meio desse creminho batido no liquidificador, ele fica mais saboroso. Então a criança acaba por comer melhor. Então Sim. são técnicas interessantes para te começar a colocar. Por exemplo, a criança não quer comer a fruta. Picar em quadradinhos, pedacinhos bonitinhos e botar perto da criança enquanto ela brinca. É uma maneira de estimular a comer, às vezes, um alimento que ela não aprecia tanto. Sim. Porque o correto de quando tu faz alimentação primeiro que tu tem que ter a rotina, né? A criança tem que entender que meio-dia é hora de almoçar e conforme a sua casa. Às vezes é 11h30 e a janta é talvez 7 horas, 8 horas, aí é cada um com a sua rotina. Mas é importante que ela entenda que existe uma rotina. A rotina ela é bom para todo mundo, ela é bom para a criança, ela é bom para o adulto. E quando a criança tem a rotina, ela sabe o que ela vai acontecer, ela tem uma previsibilidade, então ela sabe que ela tem que comer. E aí o pessoal às vezes, e a criança não quer comer, aí não almoçou, aí vai lá e dá um lanche que ela gosta mais, porque ficou preocupada que a criança não almoçou. E isso estraga, porque daí tu faz a criança entender. Se eu não comer o almoço, que eu não, às vezes não sou tão fã, não gosto, depois eu vou ganhar tal coisa. Vem ganhar uma coisa diferente. Então a gente tem que doutrinar as crianças desde cedo. Isso é falando de um pouco de educação, né? E eu não gosto de entrar muito nesse liminar, porque cada adulto faz da maneira que acha melhor. Cada um tem o seu filho e faz da maneira que acha que funciona para si. Como eu sempre digo, não tem certo e errado, tem o seu jeito de ser mãe. Mas tu ensina isso para a criança. Então é importante que tu faça assim, a criança não comeu? Não ofereça outro lanche. Ofereça a mesma comida ou diga para ela, agora já acabou a hora de comer. Eu já fiz isso com o Arthur.
Você não quis almoçar, não tem problema. Você só vai fazer a próxima refeição quando eu sentar à mesa para fazer a próxima refeição. Fiz isso muito com ele menor, quando ele era menor. Hoje, mais velho, eu não tenho tanto tempo de lazer com ele. Mas também pratico isso. Você não quer jantar? Tudo bem, você não vai comer mais nada. A janta é essa. Então, ensina essa disciplina para ele. Porque isso evita os petiscos e faz apreciar, porque geralmente as nossas refeições de almoço e janta geralmente são mais saudáveis que os lanches, né? Sim. E Pode falar. tudo que tu vai ensinar pra criança, a criança vai levar pra vida inteira. Pode reparar que às vezes a gente tem um costume que a gente aprendeu lá na nossa infância mesmo. O café com leite. O café com leite, eu parei de tomar café com leite, né, depois da minha gestação. Eu tomei a vida inteira café com leite. E eu tava brincando esses dias. A gente sabe que não deve se ingerir comidas e alimentos juntos, líquidos e alimentos, né? Sim. A gente sabe que, falando de saúde, não é ideal que a gente beba líquido enquanto almoça. E eu tenho esse costume e eu não bebo líquido quando almoço. Porém, eu tava brincando ainda esses dias. Eu como super bem, a comida não fica seca, não engasga, desce bem, tá tudo certo. Quando eu vou comer um lanche, que às vezes, né, Não fura, desce. ou vai tomar um cafezinho ou um bolinho, tem que ter o alguma lanche, coisa. tem que ter o café. Então, assim, por quê? Porque eu fui acostumada desde o início. A minha mãe não fazia janta. Minha mãe fazia café, almoço e janta. Então, são costumes que, como a Elisandra falou, tu leva pra vida. Como tem outros costumes que a gente vê da nossa geração. A Elisandra falou que refrigerante era domingo. Na minha casa, meus pais, a minha mãe fazia com bolacha recheada, ali quando a gente tinha 10, 12 anos. Ela comprava bolacha recheada, que ela só abria aos domingos quando a gente sentava para tomar café, Sim. todo mundo junto na mesa. Eu me criei no sítio, então tinha uma fartura muito grande de alimento Naturais. de verdade, que nem o pessoal fala, né? Aí, tipo, sempre tinha salada, alimentos naturais mesmo. Então, refira só ou final de semana ou em alguma data diferente. E eu me adaptei super bem, só que agora com o Eduardo, né, que tinha refri direto. E eu tive uma fase da vida também que tomei bastante refri. E eu digo, o refri é muito... Pra mim é muito gostoso. Nada bate uma Coca-Cola bem geladinha. Uma Coca Zero também. Mas é que nem eu falei, o Eduardo, ele não cresceu porque ele morou com a avó dele um certo período. Mas como lá tinha refri direto, tipo, a avó dele comprava grade de Coca em vidro, sabe? Então ele carrega isso hoje. Então, por isso que eu falei, o que tu vai oferecer ali pra criança ou pro adolescente durante a vida ali, vai levar pra vida inteira. Então isso é muito importante, que tudo que a gente faz para os nossos filhos na primeira infância, eles levam muitas vezes como verdade. Por isso que se fala hoje tanto em várias coisas, que do jeito da gente agir, que a minha geração pra a tua diz que a minha principalmente, a gente foi traumatizado dessa forma. Não, a gente não tinha, os nossos pais não tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje. Mas mesmo assim, eu tendo mais conhecimento do que a minha mãe, devo estar errando em algumas coisas e devo ter errado em várias coisas com a criação do meu filho. E tá tudo bem, a ideia é sempre ter o conhecimento e poder aplicá-lo de maneira que os nossos filhos sejam criados de melhor maneira possível para o mundo e para eles mesmos, né? E varia conforme a época mesmo, porque naquela época não tinha esse tanto de conhecimento que a gente tem, esse tanto de tecnologia, né? Então, tipo, essa questão de salgadinho, açúcar, refrigerante, nossos pais nem sabiam que era prejudicial. Por exemplo, a gente tinha, tanto que eu não sei se tu conhece aqueles baleiros redondos com as tampas cinzas. Sim. Então, aqueles baleiros era muito comum nas vendas, nos mercadinhos perto de casa. E hoje em dia tu não se vê mais. Por quê? Porque a criança ia lá, pegava alguma coisa na venda e o troquinho era uma balinha. Aquela balinha. Sim. Que daí a gente girava aquilo e tinha muitas balas gostosas. Então, era um hábito e a princípio era um hábito comum, tradicional, não nocivo. Então foi se entendendo, e a minha bisavó, por exemplo, ela faleceu com 93 ou 94 anos, ela sofreu de um acidente,
mas ela era super lúcida e a alimentação dela era muito isso, era batata doce, era empim, era farinha, pirão. Então, assim, a gente entende que sim, a alimentação mais saudável, ela também dá uma longevidade para nossa vida. E tudo que é processado, já se sabe de acordo com os estudos, que é mais complicado, que não é saudável pra gente, né? Então, é importante a gente entender o que a gente tem dentro de casa, como, eu como, mas eu não dou pro meu filho. Mas uma hora ele vai crescer e vai ver que tu tá comendo algo que não é. Então, eles observam a gente, eles aprendem muito mais na cópia. O bom é segurar até onde conseguir, quem não tem o hábito também, né? Até onde conseguir, que aí depois que cresce, se ele teve essa infância assim mais regradinha, provavelmente vai seguir depois. Mas essa questão da longevidade é bem legal também, longevidade, que por isso que o pessoal que mora no interior, né, tipo, chega ali no auge dos 50 anos com uma saúde de ferro, falam, né? Porque tem mais acesso à comida natural e o esforço físico, o horário de dormir também, então é muito legal, assim. Tem médicos que defendem que a gente deve fazer refeições ao sol. Então, assim, a gente, né, deveria comer do horário que o sol nasce até o horário que o sol se põe e não comer depois. Tem vários médicos que defendem isso e faz sentido, né, para dar tempo de digestão, para dormir bem. E então é bem interessante. Faz muito sentido, porque se for para parar para pensar, que nem os neurocientistas falam, né, que o ser humano nasceu para seguir essa rotina que nem era antigamente, tipo, dormir cedo e acordar cedo. Que antigamente eles falam muito que antigamente acordavam para caçar cedinho assim que o sol nascia, porque não tinha luz. E aí assim que o sol saía, eles já iam dormir porque era o horário de dormir. Então isso faz muito bem para a saúde. Quando começar a introdução alimentar? Geralmente é a partir de 6 meses. Porém, tem casos de mãe que tem a licença de 4 meses e aí volta a começar a introdução alimentar antes, para quando voltar a trabalhar a criança já começar a se adaptar. Então, às vezes vai com 5 meses. Hoje em dia eu já vi pediatras indicarem alimentação com 7 meses, não pela idade, mas quando a criança senta. Sim. Por causa dos engasgos, né? Então a comida pode voltar. Então é feita dessa forma. Então a criança sentou, ela tá preparada para comer sentada, né? Tanto que tu dá uma amamenta de 30 graus para cima, e quando tu vai, por isso que não se amamenta deitado, e quando vai se alimentar sentado no ângulo de 90 graus, porque daí a criança come, né? Se alimenta ali. Então vai depender conforme o desenvolvimento mesmo da criança. Tem criança que antes dos 6 meses já fica sentadinha, né? Já tem um controle do pescoço. E tem criança que acaba, né, tendo depois dos 6 meses. Então vai variar. O pediatra que vai fazer essa recomendação. A quantidade ideal de comida por refeição. Eles comem quase nada, como eles não estavam falando. Eles brincam com a comida. E às vezes tu vai oferecer, às vezes dá 5 colheres, às vezes dá 6 colheres quando tu faz uma papinha. Os pediatras não gostam, dizem que atrapalha bastante o desenvolvimento, mas eu tinha aquela redinha, que agora também tem um silicone, e eu colocava pedaço de carne ali, a minha era redinha, então era mais fácil. E o Arthur ficava ali sugando, às vezes estava enrolada por a hora do almoço, meio atrasada. Aquilo pra mim ajudava muito. Hoje em dia também tem gente que fala em colocar ali o leite congelado, uma frutinha, quando o dente está nascendo. Pra aliviar os sintomas. Pra dar uma refrescada na boca. Então, assim, não é indicado pelos pediatras, porém eu acredito que quebra um galho e não é uma coisa que tu vai dar como todos os dias e tal. Isso, eu sempre falo que tem que ter moderação, porque como não é tão recomendado, eu sempre falo que é legal, num passeio, vai numa festinha, quer dar uma frutinha, coloca a frutinha ali na redinha ou no silicone, né, porta-frutinha que chama, né? Porque aí vai evitar aquela bagunça e aí já consegue alimentar a criança ali. Porque no início a alimentação é pra gente fazer a introdução alimentar mesmo, e aos poucos,
criança vai aceitando, às vezes ela vai comer de manhã e vai comer de noite, vai comer 2, 3 colheres, aí depois vai aumentando progressivamente, e ainda o leite materno ou a fórmula dá muito suporte, né? Aí depois eu lembro, eu dei mamar por até 1 ano e meio, mas e amamentava só à noite, depois de 1 ano e pouquinho, assim, 1 ano e 2. E eu lembro que era mais o aconchego do dormir do que a alimentação. Quando ele jantava bem, às vezes ele nem mamava, ele dormia antes. Então a gente vai fazendo, vamos dizer assim, né? A adaptação para a criança, para ela sair do leite e para a comida, mas pode ser bem gradativa, bem lenta. Por quê? Porque o leite ele salva muito, né? Principalmente. E assim, a gente sabe, a gente já fez uma roda aqui sobre a amamentação, então é ideal que amamente até os 2 anos, mas ela também, eu acredito, eu digo que ela salva muito assim em vários momentos que eu digo, às vezes tu tá na rua e a criança quer um cheirinho, ou quer tomar, e tem a água também, né, que tá no leite, então é bem interessante essa questão do leite, eu acho que assim, eu manteria até os 2 anos bem tranquilamente se fosse mãe hoje de novo. Sim. Por essa questão mesmo de poder amamentar. E às vezes a criança fica com a garganta inflamada. A amamentação. E não tem que ter essa cobrança de tipo, ficar muito preocupado se a criança não comeu, porque no início é introdução, tu vai introduzindo aos poucos ali, sabe? Sem pressão, porque tem muita mãe que fica preocupada, né? Que nem tu falou, não comeu, já fica preocupada, mas não, como ainda tem amamentação, acaba auxiliando. E sempre dividir, né? E oferecer um alimento por vez. Porque para a criança conhecer, então, vou oferecer hoje uma cenourinha cozida. Corta a cenourinha e deixa só. Por isso que tem esses pratos com divisórias. Quando a criança tá maior, daí tu coloca um alimento em cada, mas sempre um por vez. Para ela entender. Aí vai ter um preferido dela. Aí aquela tu pode ofertar com mais frequência. E às vezes daí depois colocar. Quando a criança estiver já maior, coloca 2. Aí às vezes ela vai dar preferência para comer tudo um e não vai comer o outro. Porque daí eles vão aprendendo também quais que eles gostam mais. E a gente também vai aprendendo o que ofertar, o que não ofertar, né? E entendendo, se ele não gostou assim, vou fazer amassadinho e misturar com alguma outra coisa. Então, aos poucos, vocês vão introduzindo e ensinando para eles, isso aqui é bom. Imagina que a criança sentou na mesa ali com quase 1 ano. Pegou uma colher de purê de abóbora, colocou no teu prato, colocou no prato da criança, ela vai entender que aquilo ali tem que comer, por mais que ela não se familiarize, é aquilo que tem com um molhinho de carne por cima. Sim. Tá perfeito, entendeu? Aí tem criança que vai lá e brinca, esmaga feijão, feijão. É muito divertida essa parte. Eu acho que assim, todo o processo da criança e toda adaptação, ela depende muito de nós, pais, para ensinar o que é bom e o que não é para o mundo. Então isso também, a alimentação também faz parte desse ensinamento dos pais. É muito gostoso ver quando o seu filho aprendeu algo que você ensina. Ontem ainda comentava com um casal que ela não quer muito filho e ele quer. E ele queria ali que eu falasse alguma coisa, porque ela quer, mas ela quer que... Ela tem medo. Não tá pronta? Não, ele trabalha muito. Sim. Então assim, aí eu falei pra ela, mas nada é mais gratificante que tu pegar aquele serzinho que tu ensinou a falar, a desenvolver. E quando ele aprende alguma coisa, a gente se sente muito satisfeito com nós Faz mesmo. aquela festa, né? Aprendeu. Fica todo mundo bobo. Então isso é muito gostoso e a alimentação é um dos fatores. E ensinar o nosso filho a se alimentar bem, a gente, além de um ato de amor, é evitar problemas futuros. Exatamente. Porque hoje a gente sabe o quanto que essa comida rápida e industrializada tá trazendo doenças ao longo da vida. Sim. Então, eu acredito que priorizem o ato de amor de ensinar os seus filhos a comerem. Tenham essa necessidade de dizer assim, essa força, né? Eu vou fazer para o meu filho, em vez de pedir uma comida pronta, que é mais fácil. Hoje em dia eu acho que tá mais fácil, né? Se tu compra umas marmitas, enfim, já vem tudo muito pronto, tudo mais prático, porque daí tu vai ensinar para tua criança que é ideal comer daquela forma. E isso vai fazer com que ela cresça mais saudável também. Então, eu acredito que
alimentar bem a criança é mostrar para ela uma forma de amor. Eu acho muito legal porque eu vejo muito na internet, como a gente acompanha muito esse meio, né, essa área, tem pais que não têm essa rotina de alimentação saudável, mas eles tentam passar para a criança o contrário, né? E eu acho muito legal, porque é uma dedicação e a nossa geração, eu digo, essa geração que tá na internet já, que já tem filho, realmente eu vejo que elas não querem passar pro filho o que elas tiveram no sentido de alimentação, por mais que seja difícil, né? Porque como a gente falou ali, a criança vai seguir o exemplo. Mas eu acho bem bacana. É tipo aqueles memes que tinha que a mãe tava ali comendo, tipo, uma cenoura e a criança vira as costas ela comendo chocolate. Sim. Por isso, porque realmente é difícil. E assim, quando a criança não experimentou, ela não sabe o gosto. Isso, exatamente. Então isso também fortalece. Ai, tadinho. Não, não é tadinho. Ela nem sabe o gosto, nem sente falta. Não é que nem a gente que já conhece, ai, que vontade de chocolatinho. Não, criança não tem, né? É. Se ela não experimentou. Então, gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida, mandem pra gente. Se a gente não souber, a gente vai atrás se informar para solucionar. Se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que a gente venha falar para vocês, também nos comuniquem, mandem perguntas, sigam a gente nas redes sociais. Lá a gente posta tudo que tem de novidade aqui na loja. Essa semana a gente vai receber muita coisa de alimentação, muita coisa legal, muita novidade. Beijo grande, uma ótima semana para vocês. Era isso, um beijo e até a próxima.